amigos e irmãos fraternos. Mais uma vez a gente está aqui para poder compartilhar o nosso Evangelho no Lar. Esse momento tão importante, né, da nossa semana. E sempre é bom lembrar que o dia do nosso Evangelho é para a gente emitir bons pensamentos, para a gente preparar um pouco mais de tranquilidade no nosso coração, bons sentimentos, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira essa nossa oração. E pedimos também que separe aquele recipiente, né, de água, tanto para nós, um pouquinho para os nossos familiares ou quem mora conosco, os nossos animais, as nossas plantas, para que essa água possa ser frutificada no final da nossa oração. E a gente vai começar abrindo uma mensagem, que a gente sempre abre do Minuto de Sabedoria. Leia mais, aproveite o seu tempo. Não deixe que a ociosidade alimente pensamentos negativos, porque estará perdendo um tempo precioso que não voltará mais. Leia mais. A boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Leia mais e faça do livro seu melhor amigo. Uma boa mensagem, né, para a gente começar, principalmente nessa era digital que a gente está vivendo. Tirar uma mensagem dessa é um bom recado. Vamos abrir o nosso Evangelho aqui agora de uma forma aleatória, para a gente ver a mensagem que nos será trazida. Capítulo 10, logo na entrada dele: bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, logo no início do capítulo 10, vamos ler a primeira parte. Perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Vamos continuar, que é o mesmo tema aqui. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetabilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e toda caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe no outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, e não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o seu orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador
que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, essa passagem sobre o perdão e essa importância desse sentimento mais nobre, mais importante. E nós sabemos o quanto temos as nossas falhas, as nossas imperfeições diariamente, porque estamos aqui para passar por diversas experiências, oportunidades, e estamos nesse mundo para atravessar esse crescimento espiritual. E diante de todos esses nossos desafios, a gente comete inúmeros erros, que às vezes para nós pode não ser considerado um erro, para nós pode não ser considerado uma ofensa, mas para um outro irmão sim. Então, dentro disso, nós temos diariamente as nossas falhas humanas e Deus nos perdoando, todas elas, independente do tamanho, independente da circunstância. É Ele que nos diz, né? É Ele que nos abraça, e no nosso acerto de contas é Ele que nos direciona, né? As nossas grandes missões mesmo. Então, quem somos nós, né, para poder julgar e para poder não aceitar e não perdoar um irmão? Então, sabemos que não é fácil no nosso dia a dia, diante de todas aquelas nossas relações que a gente tem, com todas as dificuldades dos nossos relacionamentos, em qualquer espécie que seja, a gente precisa limpar sempre os nossos corações da melhor maneira, né? Sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem abrir porta para essas dores maiores, até porque a gente sabe que quanto mais a gente guarda esses sentimentos ruins e negativos e a gente não se liberta, e a gente não se livra e não entrega, né, para essa paz e para essa calmaria que ele mesmo nos diz, né, que por um lado é fel e por outro lado é mansidão, é calmaria. Então, diante disso, os nossos sentimentos que abrem porta para os nossos mentores nos direcionarem cada vez mais, e para aqueles irmãos, né, do plano desencarnado se aproximarem de nós. Então, quanto maior e melhor os nossos sentimentos, mais nobres, mais conectado com o bem nós estaremos, mais conectado com a energia positiva do nosso universo a gente vai estar. Não é fácil, não é tão simples, mas quando a gente começa a entender o tamanho da dificuldade que as mágoas e as dores causadas pelos sentimentos, às vezes ruins, que a gente cultiva, quanto mais a gente cultiva, pior para nós mesmos e, consequentemente, para quem convive também conosco, a gente começa a entender que esse processo tem que ser inverso. E, às vezes, o outro pode não te perdoar, outros irmãos, em outras situações. Mas se dentro do nosso coração a gente estiver cultivando essa tranquilidade e de forma verdadeira exercer esse perdão, né, em pensamento, nas nossas orações, aquele irmão que nos fez mal, não importa se a gente não convive, se não temos mais relações com aquele irmão, mas dentro de nós a gente conseguir limpar esse sentimento, entregar para Deus e orar às vezes por esse irmão, né, por esses irmãos, porque não é um só, são muitas circunstâncias que a gente vive. Se pudermos orar da melhor maneira para a gente cultivar cada vez mais os bons sentimentos, melhor para nós, melhor para o outro, e aí a gente cria e amplia essa corrente do bem, porque você pode não falar diretamente para uma outra pessoa que você a perdoa, mas o sentimento e a energia dentro do nosso coração chega até ela, e ela recebe, e aí da forma que de repente isso pode ser tocado em você, pode ser tocado nela, em você e nós, né? Pode ser tocado no outro, e assim sucessivamente, para ampliar essa rede, né, que a gente chama de rede do bem. Então, é muito importante a gente cultivar esses bons sentimentos e saber perdoar de forma verdadeira, porque também não adianta dizer te perdoo de uma forma que só para abafar algumas situações e de repente mostrar para outras pessoas e mostrar em um determinado ambiente, que seja familiar ou de trabalho, que a gente está exercendo aquele sentimento, se no fundo verdadeiramente a gente não estiver só acalentando,
o nosso ego, o nosso orgulho, e como ele coloca aqui, até de forma, criar circunstâncias de forma humilhante para que outra pessoa se obrigue a pedir o perdão, me perdoa. Não é por esse caminho, né? É de forma verdadeira, que sai lá de dentro do nosso coração, como os nossos maiores sentimentos, que são a caridade, a fé e o amor genuínos. Então a gente vai ficar com essa passagem hoje, bem-aventurados misericordiosos, e sobre o perdão, que a gente possa a cada dia mais aprender e exercer um pouquinho mais sobre esse perdão. Vamos agradecer a Deus esse momento. Divino e amado Mestre, Pai de infinita misericórdia, queremos agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, por essa oportunidade de podermos trazer a sua fé, o seu amor, um pouco de esperança através dessas palavras do nosso Evangelho, que sempre acalentam os nossos corações. Queremos agradecer a nossa espiritualidade amiga, que ajuda a abrir as nossas mentes para que possamos trazer com clareza a nossa mensagem, para que possamos traduzir da melhor maneira essa mensagem sempre que nos é trazida. Pedimos, Senhor, que ilumine os nossos passos, dos nossos familiares, amigos, dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, pedindo o seu amor e a sua misericórdia diante desse momento que estamos atravessando, para que possamos, aos poucos, dia após dia, dentro de cada um de nós, renovarmos os nossos sentimentos, as nossas ações, para que possamos recomeçar um novo momento, com mais paz, com mais luz e com mais fraternidade entre nós e os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.